Na semana passada, um aluno me perguntou: professor, caiu no concurso do TRF da 4ª Região, agora em 2022, a seguinte questão: a previsão da despesa na lei orçamentária não gera automaticamente direito subjetivo à sua efetiva realização. Isso é correto ou é falso? Vou relembrar para vocês porque essa questão tem total relação com a natureza jurídica do orçamento. Afinal, o nosso orçamento é autorizativo ou impositivo? Trazendo agora o contexto da questão: a previsão de uma despesa na lei orçamentária gera ou não o dever do cumprimento dessa despesa? Isso tem a ver com a natureza jurídica do orçamento. Porque se você defende que o orçamento é meramente autorizativo, ele não cria direito subjetivo para sua efetiva realização. Ou seja, o executivo tem o direito de efetuar gastos, mas não tem um dever, embora na lei orçamentária esteja essa autorização. E se o orçamento for impositivo, significa dizer que as previsões orçamentárias ali contidas necessariamente deverão ser cumpridas pelo executivo, dentro das complexidades do direito orçamentário que vocês verão aqui comigo. Esse tema tem, eu diria, permeado toda a nossa história. O Supremo Tribunal, de longe data, tem entendido que o orçamento é meramente autorizativo, que não gera direito. O que eu poderia dizer para vocês em rápidas palavras é que a partir da Emenda Constitucional 86 de 2015, quando começaram as primeiras emendas individuais impositivas, do montante de 1,2% da receita corrente líquida, que agora com a emenda 126 aumentou para 2%, e depois das emendas impositivas de bancada, do percentual de 1% da receita corrente líquida do orçamento do ano anterior, após essas emendas impositivas, o orçamento começou a ter um feitio mais impositivo. No início, só sobre as emendas. Mas eis que surge, com a emenda constitucional número 100, um artigo 165, parágrafo 10 da Constituição. E esse parágrafo 10 diz que a administração tem o dever de cumprir todas as previsões programáticas que estão na lei orçamentária. Mas o parágrafo 11 coloca lá algumas regras que precisam ser cumpridas para que essas despesas sejam realizadas. Resumindo tudo isso, porque é muita coisa para falar em pouco tempo, o que pretendo falar posteriormente com mais calma. A questão que diz que a previsão da despesa na lei orçamentária não gera automaticamente o dever ou o direito subjetivo à sua efetiva realização, essa questão ela está correta porque, embora o artigo 165, parágrafo 10, diga que a administração tem um dever de cumprir, no parágrafo 11 coloca alguns condicionantes para que esse cumprimento seja obrigatório. Então, resumindo tudo isso, o nosso orçamento é autorizativo ou impositivo? Bem, depois da emenda constitucional número 100, que trouxe o parágrafo 10 no 165 da Constituição, o nosso orçamento ficou impositivo. Mas não é automático, não é de plano. Precisa cumprir alguns condicionantes ou alguns critérios para que essa efetivação possa ser considerada um direito subjetivo. Essa foi uma questão bem polêmica, talvez porque envolve a mudança do que é a natureza jurídica do orçamento, deixando de ser autorizativo para ser impositivo. Mas tem muita água para rolar aí ainda e tem muito tema para a gente discutir envolvendo a natureza jurídica do orçamento. É muito complexo, espero que você tenha compreendido pelo menos esta questão e nos siga, porque outros vídeos trarão semanalmente questões do direito financeiro, questões de concurso público, questões do dia a dia, a jurisprudência mais atualizada e no nosso manual você encontra resposta para todas essas polêmicas que envolvem o orçamento brasileiro. Muito obrigado.